Chegamos, já estamos na área aqui com o nosso quadro correspondente médico, com o doutor Fernando Gomes, mais um dia. Boa terça-feira, doutor. Boa terça, Elisa. Um ótimo dia para você e um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente por aqui. Exatamente, você que está acompanhando pode participar com a gente, viu? Hashtag correspondente médico. Eu já lhe faço uma pergunta. Você já levou um choque térmico? Já sofreu com isso? Teve alguma reação física aí? Conta pra gente, hashtag correspondente médico. Porque além da pandemia da Covid-19, que já tomou o nosso ano daquele jeito, com tantos sentimentos adversos, mas há de passar, 2020 tem sido um ano marcado por temperaturas recordes em vários locais do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem acompanhado, né? Os termômetros chegaram a bater recordes de 100 anos de registros. É uma quentura danada que a gente tem visto em várias partes do país. De acordo com as medições oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, estados como Paraná, São Paulo aqui, a gente viu o calorão que fez no estado de São Paulo nos últimos dias. Lugares como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, superaram as máximas de toda a história. E aí esse calorão desperta um alerta para a saúde, o choque térmico. Doutor, choque térmico, o que é que o nosso corpo tem de fazer para conseguir lidar com essas oscilações? Então, estou aqui dentro, por exemplo, da TV, temperatura agradável, às vezes um pouquinho mais frio que o normal, aí a gente sai na rua, aquele calorão. Ou o inverso, às vezes a gente está num ambiente quente e sai no frio. Como é que o nosso corpo reage dizendo, opa, pera lá, tem alguma coisa errada acontecendo? Elisa, o organismo, a característica do ser humano é ser homeotermo. O que é isso? A gente mantém a temperatura por volta ali dos 36 graus, 36,5, para que todas as proteínas, as enzimas e demais fatores funcionem de uma forma normal e a gente tenha saúde, o corpo funcionando bem. Então, sempre que existe um convite do meio ambiente de mudar essa temperatura de uma forma muito brusca, então eu ofereço um ambiente muito frio, um ambiente muito quente, imediatamente o meu cérebro começa a trabalhar. Então, eu recebo informação, principalmente da periferia, ou seja, das extremidades, do meu próprio aparelho respiratório, das minhas vias aéreas, que leva essa informação até o cérebro. Além de eu sentir frio ou calor, existe uma estrutura cerebral profunda chamada hipotálamo, que fica numa região chamada diencéfalo. O que acontece ali? Ali a gente tem o centro de controle de muitas coisas importantes para a manutenção da nossa saúde. E uma delas é o termostato natural. O que acontece? Além de sabermos qual que é a temperatura, mesmo que a gente não tenha um número, mas o nosso cérebro sabe o que é o adequado para que o corpo funcione bem, diversas atitudes e alterações da mudança do próprio funcionamento do corpo acontecem para que você consiga garantir aquela temperatura constante. E, com isso, a homeotermia e a saúde. Então, por exemplo, se eu tenho contato com um ambiente muito frio, de repente, existe uma vasoconstrição. Os vasinhos da periferia do corpo, eles vão fechar. E essa resposta visa manter o sangue dentro da cavidade torácica e abdominal para que não se dissipe tanto calor e você não tenha, de repente, uma hipotermia. Agora, o que acontece? Quando isso ocorre de uma forma muito rápida, sua pressão arterial pode aumentar de uma forma muito abrupta e pode até predispor a chance do indivíduo ter um AVC ou até mesmo um infarto agudo no miocárdio. Existe essa associação com a temperatura, de repente, muito baixa. Com o calor acontece o contrário, porque a vasodilatação acontece na periferia e você tende a dissipar mais calor através da transpiração e até mesmo da respiração. Animais como, por exemplo, o cachorro, acaba respirando de uma forma ofegante, com a língua para fora, para que esse calor seja dissipado de uma forma mais rápida. Se a gente não consegue fazer isso, o resultado do nosso corpo, qual que é? Tontura, mal-estar, moleza, vontade de você ficar fazendo nada e até mesmo desânimo. Você já passou por isso, um choque térmico, seja do frio para o calor, do calor para o frio? Teve algum problema, alguma consequência no seu corpo? Participe, hashtag correspondente médico. Então, doutor, pelo que eu entendi, a nossa máquina faz de tudo para compensar essa oscilação. Só que, às vezes, isso pode causar um mal maior para alguém. Alguma consequência física, por exemplo, por causa de um choque térmico. Sim, olha só, tudo acaba sendo regido pelas mesmas leis e princípios físicos e biológicos em todas as pessoas e animais. Então, por exemplo, uma cerveja estupidamente gelada, se ela é tirada do congelador de uma forma muito rápida e se coloca a mão, quem nunca passou por isso? De repente ela congela de uma forma absurda, extremamente rápida e você não consegue nem ingerir a bebida no caso. Então, assim, isso pode acontecer com o organismo também. O detalhe é a mudança muito rápida da temperatura.
Por exemplo, alterações neuromusculares podem acontecer. Então, não é incomum pessoas falarem que mergulharam numa piscina gelada, Sim. até mesmo nadadores profissionais, e de repente tiveram uma cãibra. Ou então, a pessoa toma um banho quente, vai lá e abre a geladeira. O que acontece? Paralisia facial. Isso existe. E existe uma correlação direta com essa mudança abrupta de temperatura. Porque o corpo ele consegue sim fazer essas adaptações. Como eu falei, aciona o hipotálamo, muda o padrão de funcionamento do corpo e você garante ou a manutenção do calor ou a liberação do calor, para que você não tenha alteração na sua temperatura corpórea. Vamos aqui aprendendo, a respeito do choque térmico. Todo mundo já ouviu algum caso de choque térmico que resultou em sequelas graves, como paralisia facial temporária ou consequências definitivas no corpo humano. Doutora, até recebemos aqui uma mensagem do Ednilson. Valeu, Ednilson, pela mensagem, #correspondente médico, dizendo: tive paralisia facial do lado esquerdo. Isso é mais comum do que a gente imagina e mais, pode ocorrer de a gente sofrer essa paralisia, mas ser tão singela, tão fraca que a gente nem percebe? Ela pode acontecer, Elis, e ela pode ser realmente temporária ou até mesmo definitiva. Existe uma associação com algumas infecções virais, uma grande parcela acaba sendo classificada como idiopático. Em medicina, quando a gente não sabe exatamente o que está causando aquilo, a gente bota esse nome, idiopático, ou seja, tem um campo aí incrível para ser investigado e ser procurado. Mas sim, existe essa associação. Então é muito comum a avó da gente falar: olha, toma cuidado, toma um banho quente, né? Não vai colocar o rosto lá fora, porque já se observou que existe essa alteração de padrão de funcionamento, que pode ser até mesmo caracterizando uma sequela definitiva. A gente ouve tanto isso de mãe, de vó. Eu vou te contar que a minha avó teve isso quando eu era criança. Aí, para todo sempre, ela ficava dizendo: não vai pegar friagem, minha filha, tu não vai para a rua sem um agasalho. Ocorre muito quem vai à academia, por exemplo, e está muito frio lá fora, sai suado e, de repente, leva aquele choque térmico. Além de uma paralisia, doutor, pode ocorrer uma gripe, um resfriado? Sim. E por que isso acontece? Todo nosso aparelho respiratório, eu falo desde as vias aéreas superiores, então cavidades nasais, cavidade oral, a própria faringe e até mesmo as vias aéreas inferiores, então traqueia, bronco, bronquíolos e assim sucessivamente, tem uma mucosa que tem alguns cabelinhos, que a gente chama de cílios. E eles funcionam batendo, isso é natural, expelindo qualquer micro-organismo que ali venha se encontrar. Então, uma impureza, uma bactéria, um vírus, alguma coisa assim. Quando você dá um choque térmico, então, de repente, coloca num ambiente muito frio ou muito seco, e isso pode ser o problema do ar-condicionado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, esses cabelinhos, esses cílios, eles podem ficar temporariamente paralisados ou não funcionando tão bem. Então, fisicamente, você predispõe a pessoa a ter mais infecções respiratórias e até mesmo manifestações alérgicas, porque esses cabelinhos, temporariamente, não funcionam tão bem assim. Quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma tendência tremenda de amar um ar-condicionado, porque está naquele calorão do lado de fora, entra no ambiente fechado, no ar-condicionado. Apesar da sensação de prazer, de deixar de suar, a saúde não fica tão agradecida com essa oscilação térmica, né? Sim, porque a estratégia do ar-condicionado consiste também em interferir na umidade do ar. Então, tanto faz se você coloca um ar-condicionado bem gelado ou um ar-condicionado bem quente, pensando aí nos extremos de temperatura, você vai influenciar na umidade do ar. E isso também pode influenciar, por exemplo, no funcionamento dos cílios e do próprio aparelho, de todo o sistema imunológico que envolve o aparelho respiratório. Então, assim, como lidar com isso, né? Porque o ar-condicionado é um desenvolvimento tecnológico que faz a gente ter bem-estar. Então, evitar os extremos. A gente está falando aqui, é como se você estivesse, de repente, numa autoestrada. Eu gostei muito daquele exemplo que a gente conversou. Você está numa autoestrada a todo vapor e você precisa, de repente, desacelerar o automóvel. Uma coisa é você ir reduzindo marcha a marcha e lenta e progressivamente você reduz a velocidade. Outra coisa é enfiar o pé no breque ou fazer uma redução muito forçada de marcha. Tem algum efeito mecânico ali. Enfim, o seu corpo vai responder. Muito bom. Mande sua pergunta, no fim eu trago mais questionamentos aqui, como do Paulo Martins, do Souza Jardins, que é de Jacareí. Felipe, de Jacareí, interior do estado de São Paulo. Qual que é o próximo tema que eu quero trazer aqui para a nossa conversa? Uma pesquisa australiana revela que a Covid-19 pode sobreviver, veja só, por até 28 dias na superfície daqui, gente, do celular. Esse estudo, inclusive, vai na contramão de outros que apontavam um tempo muito menor de duração do vírus que causa a tão temida Covid-19. Essa ampliação vale para todas as superfícies de vidro,
dinheiro, aço inoxidável e até cartões de plástico, ou seja, tudo que a gente usa com frequência no nosso dia a dia. Esses experimentos foram feitos em temperaturas de 20 a 40 graus Celsius. E o resultado aponta que ambientes mais frios são mais propícios para a persistência da Covid-19. Doutor, já se passaram lá seus 7 meses, desde que a OMS declarou um surto da doença, declarou pandemia. Muita gente até já afrouxou o cuidado, não tem dado tanta bola assim. Mas essa pesquisa mostra que qualquer afrouxamento pode, de fato, trazer um risco sério. Celular, por exemplo, isso aqui virou quase que um imã na nossa vida. Onde a gente vai, leva o celular. Vai dormir, leva o celular. Vai ao banheiro, está com o celular na mão. E pode, então, segundo a pesquisa, por até 28 dias, acumular o vírus ativo, é isso? Exato. Na pesquisa é lógico, foram colocados os aparelhos celulares em um ambiente controlado, então não se ficou manuseando toda hora, porque existem pesquisas que mostram que a gente manuseia muito o celular durante o dia. Demais, né? Isso é extremamente normal e comum e faz parte da nossa realidade. O que é importante dessa informação, tá? O coronavírus, SARS-CoV-2, é um vírus que é fácil de ser removido e ser limpo. Então, se eu faço a higiene adequada das mãos, se eu passo álcool nas superfícies, se eu faço uma limpeza mecânica, porque o vírus fisicamente o que é? Uma pequena, ínfima gotícula de gordura, pensando aí na membrana, né, lipoproteica que envolve, e um material genético. Então, ele é fácil de ser removido. Quem trabalha com esterilização, com centro cirúrgico, sabe disso. Por isso que a população precisa saber de dados como esse. O que isso traz na prática? Vamos parar de usar o aparelho celular? Não vai dar, né, gente? Não tem como. Não tem como, desculpa. Mas você precisa se preocupar com a limpeza e com a higienização e o contato disso com o seu rosto, principalmente. Porque a gente fala tanto, né? Olha, vamos usar máscara, lavar as mãos com água e sabão quando estiver em casa. Quando não tiver como lavar com água e sabão, que é extremamente eficiente, então você vai usar o álcool em gel. Mas, enfim, você precisa limpar. Você precisa tomar cuidado. E você está levando a todo momento ali no seu rosto, você traz para perto da mucosa, tanto da parte ocular como do nariz e da boca, informações ou, na verdade, né, vírus que pode estar viável por até o período de um mês. Você sabe que, enfim, a gente vai aqui aprendendo nos hábitos. Eu tenho o hábito de passar o álcool na mão e já dou aquela aqui no celular. Aí o pessoal da equipe disse outro dia, não faz isso com o aparelho, tem que ser, acho que álcool isopropílico. Será que eu falei certo isso? Falaram isso para mim uma vez. Falei, pronto, agora eu não vou conseguir limpar. Então a gente vai aprendendo com essa novidade. O que não pode esquecer é que é higiene. Se a gente ficar o tempo todo higienizando, diminui a possibilidade. Exato, é o bom senso, né? Se você passa um pano úmido, um pano com um pouco de álcool, é lógico que existem recursos que são específicos, mas no dia a dia nem sempre a gente tem isso na nossa mão. Então a higiene, o fato de manter limpo, de entender que, por exemplo, a capinha do seu celular, você pode fazer uma higienização diferente. Sim. Algumas delas plásticas, como a sua, podem ser lavadas em água e sabão, depois secas. Isso já faz com que a gente tenha um caminho ou uma porta diferente, não sendo estimulada de entrada do coronavírus. Tem que lembrar, né, doutor, de vez em quando de tirar a capinha, lavar, importante para poder higienizar. E tem uma outra... Sabe o que eu acho? Eu penso o seguinte, a capinha do celular é como se fosse a roupa da gente. Então a gente tem que ter Verdade. A gente tem que ter esse hábito de talvez 1 ou 2 vezes por dia fazer uma higienização diferente, mesmo porque acaba envolvendo a superfície do aparelho celular em mais de 50%. Então a gente tem um recurso na mão, facinho, na verdade, de executar a limpeza. E agora que a gente falou, eu vi que está com uma sujeira aqui danada, que eu vou lavar assim que acabar esse jornal. Uma outra pesquisa, essa da Inglaterra, que a gente traz agora para a nossa conversa, aponta que pessoas pegam os celulares, em média, 221 vezes por dia. É muita coisa. E eu não duvido, não, porque aqui a gente está o tempo todo com ele na mão. Será que tem muita gente fazendo vírus circular e nem faz ideia disso? Os produtos que matam a Covid-19 em outras superfícies podem não ser eficientes nestas, por exemplo, como plástico, vidro, esse material aqui do celular, doutor? Na verdade é o seguinte, o vírus, como eu falei, ele responde bem à forma clássica de limpeza. Água e sabão, lembrando que ele é uma gotícula de gordura, podemos falar assim de uma forma bem simples, ou então o álcool em gel. Então a questão é muito mais o hábito de se ter higiene, por isso que a gente fala de comportamento, do que de fato um elixir mágico, alguma coisa assim que possa fazer a remoção do vírus. Foi divulgada pela revista científica The Lancet a 5ª confirmação de reinfecção por Covid no mundo. A 5ª confirmação científica de reinfecção.
O caso é nos Estados Unidos, um homem de 25 anos. O que aconteceu? Ele teve 2 incidências da doença em um intervalo de 48 dias. Na segunda infecção, ele precisou ser internado, respirar por aparelhos, ter o suporte de oxigênio. A pesquisa não considerou os casos que estão em investigação aqui no Brasil. Então, tudo que a gente já repercutiu aqui não está sendo considerado por essa pesquisa. Por isso que o número é de 5 reinfecções no mundo. Doutor, na prática, o que significa isso, ter um ser humano pela segunda vez com a Covid-19? O que a gente percebe é que o vírus tem um comportamento diferente do que a gente fala na teoria para a maior parte das doenças. É como se ele, por exemplo, não tivesse lido o livro de medicina, entende? Sim. Mas é assim que funciona, né? Percebe, se lá eles estão falando 5 casos, sem contar os daqui, não é que são tantos casos assim. Quando a gente olha o universo de número de pessoas infectadas, Exato. Número de óbitos, mas faz com que a gente preste atenção de uma forma diferente. O que eu quero dizer? Não é só o vírus, existe toda a correlação com o sistema imunológico da pessoa, com a carga genética que ela traz de como o sistema imune acaba trabalhando e a interface com o vírus, que também pode apresentar mutação e você precisa provar que foi exatamente o mesmo vírus ou se foi um vírus um pouquinho diferente, por alteração genética que ele mesmo tenha apresentado. Como, por exemplo, você pode ter gripe num ano, no outro ano você pode ter gripe também. Então a informação é importante, mas não é motivo da gente arrancar os cabelos. Boa também, que o doutor Fernando Gomes já dá aquela tranquilizada na gente para a gente não ficar ali tão preocupado com esse tipo de informação, apesar da seriedade do assunto. Doutor, o senhor trouxe então a informação a respeito da gripe. Por exemplo, eu posso ter gripe esse ano e ter febre. E no ano que vem eu ter gripe, ter dor de garganta, um pouco de enxaqueca, mal-estar e não ter a febre. Com a Covid-19 pode ser a mesma coisa. Eu posso ter um sintoma de uma vez, da outra vez ter outra. Pelo menos é isso que a ciência tem mostrado por enquanto. Por exemplo, esse caso que mostrou foi uma manifestação clínica mais severa Diferente, da segunda vez. Daí vem a discussão. Foi outro vírus mesmo? Se foi outro vírus, será que o sistema imunológico ele foi provocado de uma forma que na segunda infecção ou na segunda manifestação clínica, a parte inflamatória do corpo respondeu de uma forma muito mais forte que o necessário e o normal e por isso o indivíduo adoeceu? Então, são essas perguntas que a ciência busca informação, que a gente pesquisa, por isso é tão importante a documentação disso e a publicação. Porque você pode imaginar o seguinte, Elisa, quantas pessoas talvez não tenham apresentado o vírus de uma forma oligossintomática, com sintomas pequenininhos, sequer foram diagnosticadas, aí de repente depois abrem um quadro mais severo e falam, ó, tá tendo coronavírus pela primeira vez. Então a gente pode estar aí, como diz no dito popular, marcando toca, não conseguindo documentar tudo e na verdade talvez seja mais comum do que a gente entenda e não significa que por conta disso seja extremamente pior. Exemplo, para quem já pegou a Covid-19 e aí anda por aí livre, leve e solto, fala, não preciso mais colocar máscara, eu já peguei. Pera lá, quem disse que você não pode pegar de novo? E mais, transmitir para os outros. É uma doença do coletivo que a gente tem de pensar muito no outro. Obrigada, doutor. Obrigado você, Elizabeth. Bom dia para você, bom dia para vocês aí de casa e para você, meu amigo Rafael Colombo. Valeu, doutor.